Coração Saudável, Coração Feliz. Esta semana, com a doutora Graça Ferreira da Silva, médica cardiologista na GFS, Serviços Médicos do Coração, na Estrada de São Domingos, Santarém. Vamos continuar a nossa conversa sobre o coração. Como combinámos, vamos hoje falar dos valores normais do colesterol, da tensão arterial e quando é que são considerados altos e a importância que isso tem para a nossa saúde cardiovascular e o que é que devemos fazer se a tensão está alta ou se o colesterol está alto. Começamos por falar da tensão arterial. A tensão arterial é considerada normal nos valores de 12,7, 13,8. As crianças, os adolescentes têm tensões arteriais mais baixas e são também normais. As pessoas mais idosas podem ter valores ligeiramente altos. No adulto, a tensão considerada normal vai até aos 14,9. A partir dos 14,9, consideramos que o doente tem tensão arterial alta, que é um hipertenso. Mas, como estava a dizer, nos mais idosos, estes valores podem ser ligeiramente mais elevados e não têm grandes riscos. A tensão arterial é muito oscilante, quer dizer, consoante a hora a que medimos a tensão, consoante a situação, sabemos que com o esforço físico, com o stress e até com as idas ao médico, a nossa tensão arterial sobe. Já todos ouviram falar da tensão arterial da bata branca. Portanto, isso pode não ser hipertensão arterial. Para termos o diagnóstico e para sabermos se somos de facto hipertensos, temos que fazer várias medições em situações diferentes e se a tensão arterial tiver sempre valores acima dos 14,9, então forem consistentemente altos, então esses valores, então temos realmente hipertensão arterial, somos hipertensos. E o que é que devemos fazer quando constatamos que temos a tensão alta? A primeira coisa é começar por tirar um bocado do sal dos nossos alimentos, comer menos. Se a pessoa tiver excesso de peso, às vezes basta perder algum peso para que a tensão se normalize e também temos que fazer exercício. Como já falámos da última vez, o exercício regular é muito importante para corrigir a tensão arterial. Há casos em que há necessidade, e muitos casos em que há necessidade de tomar medicamentos. Devemos então fazer essa medicação rigorosamente, de acordo com os conselhos do nosso médico, e temos que ter a noção que a hipertensão é uma doença crónica. Raramente ela se controla através dos melhores hábitos de vida, da tal alimentação com menos sal e a perda de peso, e portanto temos que ter sempre os medicamentos para a tensão arterial. Não os podemos deixar acabar, porque a tensão alta é de facto um risco grande para o nosso coração, para as doenças cardíacas e também para as doenças cerebrais, para as tromboses cerebrais. Vamos agora falar do colesterol e quais são os valores considerados normais do colesterol do sangue. O colesterol será normal até os 200 mg por decilitro. Precisamos ter colesterol no nosso sangue, ele é importante para o nosso organismo, mas se ele ultrapassa estes valores dos 200 mg, então temos o colesterol alto e isso é muito mau para as nossas artérias, como também já falámos. Temos que ter a noção que há colesterol bom e mau, como já todos ouviram falar. Nós aqui estamos a falar do colesterol mau. Seria ideal ter um colesterol bom alto, mas não é tão importante como termos o colesterol mau controlado, portanto abaixo dos 200 mg. E se por acaso já temos doença cardíaca, então idealmente o colesterol terá que ser mais baixo ainda, ir o máximo até aos 180. Há um outro aspecto importante que é ter a noção que o colesterol não vem só pela nossa alimentação, mas metade dele, pelo menos, é fabricado pelo nosso fígado. É por isso que há pessoas que, por mais dieta que façam, não conseguem ter o seu colesterol controlado e vão precisar de medicamentos para baixar o colesterol. E os medicamentos para o colesterol são muito importantes e extremamente eficazes para evitar as doenças cardiovasculares. Em relação ao tipo de alimentação, que é o primeiro tratamento para quando temos o colesterol alto, o primeiro tratamento é alterarmos os nossos hábitos alimentares e sabermos que os piores alimentos e mais ricos em colesterol são as carnes vermelhas, tanto o porco como a vaca e o borrego, são os laticínios, o leite e os seus derivados, o queijo e a manteiga, e são os ovos.
Todos estes alimentos devemos diminuir a quantidade destes alimentos da nossa alimentação diária ou, pelo menos, evitá-los até, idealmente evitá-los. Em relação ao leite, o leite é necessário, devemos beber leite, mas neste caso, se temos o colesterol alto, devemos beber leite magro. Estamos a falar em números, e já que estamos a falar em números, é interessante saber que 1 milhão de portugueses têm diabetes, que metade dos portugueses têm a tensão alta e o colesterol alto, e que muitos deles não sabem. É por isso que é importante vigiar tanto a tensão arterial como o colesterol, porque muitos não sequer sabem que são hipertensos e que têm o colesterol alto. Também 1/3 dos portugueses fuma, e um número ainda mais impressionante é que metade dos portugueses anda apenas meia hora por semana, quando deveríamos pelo menos andar meia hora todos os dias. Hoje não vamos falar do açúcar e da diabetes, que será o tema da nossa próxima conversa. Deixo-vos umas recomendações. Vigie o seu peso, a sua tensão arterial, o colesterol e o açúcar no sangue. É fácil e vai ser muito benéfico para si. Faça parte do grupo dos portugueses que não fuma e que faz exercício regularmente. O ideal será a meia hora todos os dias. Preocupe-se em manter o seu coração saudável, vai sentir-se muito melhor. Para a semana estará cá o Dr. Nuno Cabanelas, que vos vai falar sobre a doença coronária, penso eu. Desejo-vos uma boa semana, as minhas melhores saudações. Coração Saudável, Coração Feliz. Esta semana, com a doutora Graça Ferreira da Silva, médica cardiologista na GFS, Serviços Médicos do Coração, na Estrada de São Domingos, Santarém.